Dando prosseguimento, então, no nosso entendimento dos direitos fundamentais e dos limites da liberdade de expressão, vamos avançar, a partir de agora, com liberdade de expressão e discurso de ódio, tratamento do tema nos Estados Unidos, na Alemanha e no Brasil. Trata-se, então, da colisão de valores fundamentais. Então, atenção, vejam, será que esses direitos fundamentais colidem, fazem contraposição um ao outro no texto constitucional? É claro que não, é claro que não. No texto constitucional, os direitos fundamentais são harmoniosamente constituídos. Pensem vocês, lá está a liberdade de expressão. Mas talvez seja impossível manter liberdade de expressão se houver, por exemplo, direito de voto ou direito à educação. É claro que não, é claro que não. Então existe o direito de voto, existe a liberdade de expressão, que não se contrapõe ao direito de voto, existe o direito à educação, à saúde, que não estão opostos aos dois primeiros. Então, no texto constitucional, os direitos fundamentais se harmonizam perfeitamente. Há, entretanto, um problema. Nós temos dois agentes do direito na sociedade, cada um deles veiculando um determinado direito fundamental. E eles estão em choque. O exercício desse direito fundamental por um destes agentes tolhe a dignidade humana do outro agente. E tolher o primeiro agente do exercício do direito fundamental pode tolher este próprio da sua dignidade humana, criando aí sim o problema da colisão de valores, da colisão de direitos fundamentais, que é resolvida pelo direito. Como então nós podemos entender esta colisão de valores, essa colisão de direitos fundamentais na sociedade, especificamente a liberdade de expressão, e agora nos seus limites junto ao discurso de ódio? Vejamos a partir de agora. Como o texto constitucional brasileiro trata, então, da questão da liberdade de expressão. Vejam vocês o nosso artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. E ainda no artigo 5º aparece: é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, o artigo 5º defende explicitamente a liberdade de expressão. Não apenas na Constituição brasileira, trata-se da primeira emenda constitucional dos Estados Unidos. O Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião ou proibir seu livre exercício, atenção, ou restringindo a liberdade de expressão ou de imprensa, ou o direito de as pessoas se reunirem, atenção novamente, pacificamente, e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações e queixas. Então, a primeira emenda constitucional americana defende a liberdade de expressão. E ainda na Alemanha, na Alemanha Ocidental, na velha Alemanha Ocidental, ou no texto constitucional da República Federal da Alemanha, na atualidade, nós encontramos o artigo 5º que diz: todos têm direito a expressar e divulgar livremente seu pensamento por via oral, por escrito ou por imagem, bem como informar-se sem impedimentos em fontes de acesso geral. A liberdade de imprensa e a liberdade de informar através da radiodifusão e do filme ficam garantidas, não será exercida censura. Então está previsto no texto no Brasil, no texto constitucional no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha. Dá uma olhadinha ainda na Alemanha, como a gente já tinha feito essa ressalva aqui, olha, reunirem-se pacificamente. Estes direitos têm por limites as disposições das leis gerais e os regulamentos legais para a proteção da juventude e o direito à honra pessoal. O próprio texto constitucional na Alemanha já está colocando limites, freios a esta liberdade de expressão. Vejamos. A arte, a ciência, a pesquisa e o ensino são livres. A liberdade de ensino não dispensa a fidelidade à Constituição. Portanto, não há direito absoluto. Então, há limites potenciais a este exercício de direito. Vejamos isso na prática. Estados Unidos. Joseph Beauharnais,
que era líder de um grupo supremacista branco em Chicago nos anos 1950, fazia panfletagem de cunho racista, difamando a população negra do estado ou dos Estados Unidos em geral. A Corte de Justiça de Chicago definiu que isto era ilícito e não era coberto pela liberdade de expressão. O caso foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos, tendo em vista a primeira emenda constitucional, e a Suprema Corte validou a decisão de Chicago: racismo sem valor rumo à verdade, recurso violento de injúria. Uma das interpretações da Suprema Corte americana é ligada à generalização da injúria. Então, se eu levanto um falso a respeito de outrem, então eu sou processado e condenado por injúria. Agora, e se eu levanto este falso, né, se eu levanto esta mentira, esta injúria, não em relação a uma pessoa especificamente, mas a todas as pessoas de um determinado grupo, como, por exemplo, negros. Então, de forma análoga à injúria, mas para uma coletividade, o que é crime e, portanto, não é protegido por liberdade de expressão. Agora, vejam, se aqui a Suprema Corte americana estabeleceu limites à liberdade de expressão, neste caso específico, na década seguinte, Brandenburgo versus Ohio. Então, havia a panfletagem, organizações, dizeres de cunho racista pela Ku Klux Klan, com injúria aos negros. O processo contra as lideranças da Ku Klux Klan foi a Suprema Corte dos Estados Unidos, que gerou uma punição, uma limitação, não, ao contrário, tendência de limitação à liberdade de expressão apenas na concretude do rompimento da ordem. Então, por exemplo, era defendido pela Ku Klux Klan a expulsão dos negros dos Estados Unidos. Defendido, segundo a leitura da Suprema Corte americana, de forma oral, né, num discurso. A pergunta da Suprema Corte: de alguma forma isto foi efetivado na sociedade? Eles estão criando algum procedimento, algum constrangimento? Estão forçando a imigração de negros? Não. Então pode falar à vontade. Há muitos que consideram um peso inadequadamente grande à liberdade de expressão, mas que, queira ou não, é uma tendência do direito nos Estados Unidos. Cuidado, é uma tendência do direito nos Estados Unidos dar um peso significativo à liberdade de expressão, apesar deste episódio. Mas não é inerente ao direito no mundo ocidental. No Canadá, na França, na Alemanha, o comportamento da justiça é de outra ordem. Vejamos na Alemanha. Alemanha e o conceito de democracia militante. Proibição de qualquer agente social de promover o fim do contexto social democrático. Então, vejam, aquela velha pergunta de caráter supostamente acadêmico, mas que tem um elevadíssimo valor prático. A democracia pode, institucionalmente, se extinguir? A resposta é não. Ela não pode, institucional-democraticamente, se extinguir. Vamos imaginar uma possibilidade. Então, há um partido político que disputa as eleições e a sua plataforma política envolve afronta aos direitos fundamentais, aos direitos humanos. Mas a população votou, o partido ganhou, chegou ao poder e implementa a sua pauta autoritária. Pronto, a democracia se extinguiu. Não. Segundo o conceito de democracia militante, isto não pode acontecer. Primeiro, por uma questão de ordem teórica básica. A democracia não é o direito do voto. A democracia não é o direito da maioria. Isso seria chamado de ditadura da maioria. A democracia é uma forma de organização da sociedade pautada pelos ideais de liberdade e de igualdade. Ideais. Isto precisa se atualizar ao longo do tempo histórico constantemente. O que é liberdade e igualdade para nós hoje não era há 50, 60 anos, eu espero, não será daqui 50, 60 anos. Então, há um ideal de liberdade e igualdade, justamente porque há este ideal, que é um desdobramento disto, chamado direito do voto.
Então, como nós vamos escolher quem organiza a sociedade democraticamente? Como nós vamos escolher quem tem poder? Nós vamos escolher por um campeonato, por um Big Brother, né? Nós vamos escolher através do direito de voto. E os votos valem um voto. A pessoa é muito rica ou a pessoa é muito pobre, vale um voto. A pessoa tem pós-graduação, a pessoa é analfabeta, vale um voto. De modo que nós tenhamos isonomia, igualdade manifesta através do voto. O voto é, portanto, uma consequência de igualdade e de liberdade. Na lógica clássica, a consequência não pode afetar, não pode alterar e eliminar a sua causa. Então, na prática, as instituições, como por exemplo a Justiça Eleitoral do país, precisa proibir este partido de concorrer às eleições. Então, lá está o partido que tem um projeto de governo autoritário, certo? Então, neste país que se organiza democraticamente, você não pode concorrer nas eleições. Isto não é uma afronta à liberdade de organização partidária. Isto não é uma afronta à liberdade de expressão. É para manter a liberdade de expressão. É para que se mantenha a liberdade de organização partidária. Na prática, na década de 1950, havia demanda de se reorganizar o Partido Socialista do Reich, o partido nazista explicitamente na Alemanha Ocidental. A justiça da Alemanha permitiu? Não permitiu, porque esse partido afronta igualdade e liberdade. Da mesma forma, na Alemanha Ocidental, um partido comunista, não na Alemanha Oriental, tudo bem? Na Alemanha Ocidental, um partido comunista de inspiração stalinista. Então, ele pôde ser autorizado? Não, ele não foi autorizado a concorrer nas eleições, tudo bem? Então, vejam que é diferente do que se manifesta lá nos Estados Unidos. Eu estou falando do quê? Eu estou falando de um país autoritário, de uma ditadura? Não. Da Alemanha Ocidental durante a Guerra Fria, da Alemanha, da República Federal da Alemanha, na atualidade. E para o Brasil também. Né? O famoso caso Ellwanger. E o que aconteceu no caso Ellwanger no finalzinho dos anos 1990, início dos anos 2000? Ellwanger é um escritor gaúcho, e ele tem talvez o péssimo hábito de acreditar que a culpa é dos judeus. Imaginem algum problema e pronto, para o Sr. Ellwanger talvez a culpa seja dos judeus, né? E ele é um escritor, ele escreve livros, mas quem vai publicar estes livros? O Sr. Ellwanger também tem a sorte de ele ser um editor. Então ele é dono de uma editora, ele era dono de uma editora e, portanto, ele poderia publicar os livros que ele próprio escrevia sobre segregacionismo aos judeus. Quando a comunidade judaica o processou contra estas injúrias e difamações, ele se respaldou em liberdade de expressão e, portanto, o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal do Brasil. E o Supremo Tribunal Federal do Brasil fez o quê? Fez o que a Suprema Corte Americana fez no caso Brandemburgo? Não fez como no caso da Suprema Corte Americana de 1969. O STF brasileiro fez isto. Segundo o voto de Moreira Alves, o preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra, prevalência dos princípios de dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. Então, no Brasil, e a partir do caso Ellwanger, lembrem-se, por exemplo, do caso Charlie Hebdo, a justiça francesa não teve esta mesma sensibilidade, né? No Brasil, e a partir do caso Ellwanger, nós sabemos que liberdade de expressão não é para injúria racial, e lembrando que injúria racial envolve também agrupamentos humanos definidos religiosamente, como por exemplo a comunidade judaica. Então agora, como resolver isto? Como resolver essa colisão de direitos fundamentais? Então o Sr. Ellwanger está se achando no direito pautado na liberdade de expressão, mas isso afetaria a dignidade humana da comunidade judaica do Brasil. Como resolver isto? Princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, né, é dividido nessas 3 etapas de exercício. Vejamos. Princípio da necessidade. Há realmente um choque de direitos fundamentais? Então,
Se não, pronto, está resolvido. Então não há um agente do direito não está embasado em um direito fundamental. Não há um choque de direitos fundamentais. Então pronto, está resolvido. Ou então, diferentemente, há sim um choque de direitos fundamentais. Então como a gente vai resolver? Através dessas duas maximazinhas aqui, princípio da menor restrição e princípio da salvaguarda do núcleo essencial, que eu coloquei aqui um colchete porque eles se aproximam, tá legal? Eles se aproximam como? Menor restrição. O Sr. Elvanger não pode, pautado pela liberdade de expressão, injuriar a comunidade judaica brasileira, certo? Então a gente vai fazer o quê? Então, ele é proibido de escrever e de falar em público até o fim da sua vida. Claro que não, claro que não. Né? Então ele não pode ser tolhido da sua liberdade de expressão. Então, como a gente imputa este limite com a menor restrição e salvaguardando o núcleo essencial, no caso, liberdade de expressão para o Sr. Elvanger? A solução do STF foi: a editora do Sr. Elvanger foi, primeiro, multada. Segundo, foi obrigada a retirar, por custos jogados à própria editora, todos os livros que foram colocados em livrarias no território nacional. E terceiro, se a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal mais algum livro fosse comercializado, mais uma multa pesaria sobre a editora. Portanto, vejam, o Sr. Elvanger tem ainda a liberdade de expressão. Mas nós chegamos à conclusão e operacionalizamos a conclusão de que liberdade de expressão não serve para discurso do ódio. Operacionalizamos através desse procedimento de multa e obrigatoriedade, com custos econômicos, de editora do Sr. Elvanger retirar os livros que foram colocados nas livrarias. Daí você pode pensar, certo, mas e se o Sr. Elvanger continuar fazendo esse tipo de publicação? Bom, então já há um precedente. Então a próxima punição pode ser mais pesada, de modo que se cumpra a necessidade social através da lei e que haja um caráter pedagógico inerente à decisão judicial, um caráter pedagógico em relação àquele que está sofrendo a sanção judicial e para o restante da sociedade. Então uma escalada de peso na punição judicial com vistas ao cumprimento da norma que é validada em termos sociais. Tudo bem? Visto isso, vamos trabalhar a partir do próximo vídeo um aspecto, um recorte também da liberdade de expressão, que é a liberdade de imprensa, especificamente nos Estados Unidos, porque isso tem desdobramentos em todo o mundo ocidental. Estados Unidos, liberdade de imprensa, avanços e retrocessos, que nós vamos ver então na próxima apresentação.